Sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula aqui no YouTube. Hoje um vídeo vai ser muito legal, uma informação muito importante para vocês que a gente vai dar hoje, que é como fazer custo sobre os nossos bares, sobre as nossas vendas, sobre tudo que a gente coloca aqui em relação à nossa coquetelaria. Então, hoje vai ser um vídeo muito 10, um vídeo muito legal, mais uma série de videoaulas aqui para vocês que amam e são apaixonados pela coquetelaria, tem o sonho de abrir sua própria empresa, já tem aí a sua empresa aberta e quer melhorar, ou então tá ali só procurando ali uma próxima fonte de renda para melhorar um pouquinho o que já ganha ou até mesmo viver da coquetelaria. E eu sou o Alan Pimentel, eu trabalho há mais de 10 anos na área da coquetelaria com a minha própria empresa, há mais de 15 anos dentro de eventos, e tudo que eu puder eu vou passar aqui para vocês de uma maneira muito simples, didática, para que vocês consigam aprender e entender como que funciona cada coisinha, cada questão desse mundo maravilhoso que é a coquetelaria e também o mundo dos eventos. Então, fica com a gente nesse vídeo que vai ser muito legal. Se você está gostando desse conteúdo, se você procura esse tipo de conteúdo para nos ajudar e também ajudar outras pessoas, é muito importante que você deixe o like aqui nesse vídeo, se inscreva aqui no nosso canal, ative o sininho de notificação se você quiser receber esse conteúdo constantemente aí para você estar se alimentando desse tipo de coisa, de informações legais, de coisas que agregam a sua vida. Então, faça isso para te ajudar, para me ajudar e para ajudar também as outras pessoas. Então é muito simples, é só você clicar aqui embaixo no botãozinho de gostei ou então até mesmo, se possível, se inscrever aqui no nosso canal. Então vai ficar uma introdução aqui para vocês, estamos melhorando cada dia mais esses nossos vídeos, espero que fique muito 10 e que vocês curtam. Hoje vamos falar sobre como calcular o custo para o seu bar, o custo para o seu pacote, como você vai fazer para vender isso para o seu cliente. É muito importante que você tenha em mente que você pode pensar de duas maneiras. A maneira de um bartender, que é aquele cara que pensa só no que ele está ganhando na noite, ou pensar como um empresário, pensar como aquele bartender que tem a sua empresa, que entende tudo que ele tem que fazer, que entende as coisas que ele tem que colocar e pensa no futuro, tanto pessoal quanto também da sua empresa, para melhorar, alavancar e ganhar cada vez mais faturamento conforme forem vindo anos e forem vindo mais eventos. Então, pense bem como você hoje está pensando na sua empresa. Você lida com a sua empresa como apenas um bartender pensa que é para fazer a festa e ganhar o seu dinheiro e está tudo bem? Ou você lida com a sua empresa como uma empresa mesmo, que coloca toda a relação de compra, de tudo que você tem que fazer para crescer ao longo dos anos, coloca metas, coloca toda a relação de custo das coisas. Você, qual pessoa? Digita aqui para mim nos comentários, eu quero ver se você vai ter coragem de falar para mim se você é um bartender empresário ou se você é apenas um bartender. Não tem problema trabalhar das duas maneiras. A primeira maneira que eu falei, que é trabalhar apenas com bartender colocando dinheiro no bolso, você pode fazer isso também. Se for o que você está querendo apenas como um extra, trabalhar apenas ali algumas vezes durante o ano de final de semana, você pode fazer dessa maneira. Porém, se você quiser que a sua empresa, que esse seu negócio tome proporções maiores, seja mais conhecido, que você consiga até mesmo ganhar muito mais dinheiro trabalhando dessa maneira, você não pode pensar desse jeito e sim, você vai ter que entrar num outro nível de pensamento, colocando algumas coisas ali em prática e também para você conseguir organizar melhor toda a sua casa aí. Nas últimas duas aulas eu fiz um vídeo sobre dicas, foi muito legal, que se você ainda não assistiu, foi o último vídeo, aula número 2, falando 5 dicas para você que quer abrir a sua empresa, foi muito 10. Também tivemos a nossa primeira aula, que foi um vídeo fantástico, falando toda a relação de vendas e tudo mais. Vou fazer um vídeo aqui para o YouTube de como você vai fazer para conquistar o seu cliente dentro do seu WhatsApp. E hoje, particularmente, todas as nossas vendas, 90% das nossas vendas são feitas pelo WhatsApp. A gente não liga mais para o cliente. Dificilmente o cliente já compra direto pelo Instagram, já chega com um contrato de uma cerimonialista. Então, a gente tem essa possibilidade de fazer as nossas vendas pelo WhatsApp. Vai ser um dos próximos temas aqui da nossa jornada, vídeos toda terça e toda quinta-feira aqui para vocês. Então, fiquem ligados, não deixem de assistir. Para você também que não tem uma empresa de coquetelaria, mas quer entender como que funciona toda essa relação de orçamento, o que seria legal pôr, o que não seria legal pôr,
fazer toda essa relação é muito 10 também para você estar aqui. Vai ter muita aula sobre venda, muita aula sobre clientes, muita aula sobre orçamento, então é muito 10 para vocês entenderem bastante como que funciona tudo isso, até mesmo para usar em outras áreas. Você que usa a coquetelaria apenas por um hobby ou apenas para ganhar um extra no final de semana, você pode usar todo esse conhecimento para o seu emprego atual, para a sua empresa atual, enfim, é um conhecimento muito válido e muito amplo que você merece e você precisa estar sabendo, você precisa estar com tudo isso próximo de você. Deixa eu colocar aqui na nossa tela, que eu vou mostrar aqui para vocês. A gente vai começar a digitar algumas coisas, a gente vai começar a conversar algumas coisas aqui. Então essa é a nossa aula 3, tudo sobre empresas para coquetelaria. Hoje a gente vai falar como calcular o nosso custo. Alan, como que eu posso calcular o custo do meu pacote? Primeiramente, você tem que entender que você pode trabalhar de duas maneiras. Apenas vendendo a sua mão de obra, que é algo bem legal também, porém você tem um custo e um valor limitado. Você não consegue ganhar em mais escala, vamos dizer assim. Trabalhando, vendendo o pacote completo, levando todos os itens para a festa, você vai ter um pouco mais de trabalho, só que esse trabalho vai te dar mais dinheiro. Então a gente fala que sempre vender o pacote completo e entregar uma praticidade para a sua cliente e para o seu cliente é muito melhor. Você consegue garantir mais a relação do seu lucro maior no final das contas, no final do processo todo ali desse evento, desse cliente. Então, como calcular o custo do seu pacote? Primeiramente, você vai pensar, eu quero trabalhar apenas com a mão de obra ou eu quero trabalhar vendendo um pacote completo? Se a sua opção for querer trabalhar vendendo o pacote completo, a gente vai precisar interagir com esse cliente se você não tiver nenhum pacote montado, para entender o que esse cliente quer, entender qual tipo de pacote ele vai querer colocar, entender qual tipo de bebida ele está querendo, procurando, quais bebidas você faz, quais bebidas você tem no seu pacote, quais bebidas você tem na sua carta de drinks para poder oferecer para ele. Isso se você não tiver nenhum pacote montado, nenhum orçamento e nenhuma carta de drinks pronta para vender para esse cliente. Uma segunda maneira é quando você já tem um pensamento, você já vai estar ali com pacotes montados, você vai poder vender para esse cliente os seus pacotes. Você já vai ter um pacote básico, um pacote um pouco melhor, um pacote premium, um pacote completo com muitas outras coisas. Lembrando que quanto mais trabalho você tem, mais dinheiro você ganha. Essa é a lógica pontual. Eu tenho alguns grupos que a gente conversa, faz networking entre empresas de coquetelaria e é muito difícil entender e ver como algumas pessoas ainda estão cobrando preços absurdamente baratos para entregar um pacote completo. As pessoas, as empresas, os bartenders ainda não entenderam como que funciona essa relação de pôr custo dentro das coisas, de pôr a relação de valores dentro do serviço, de cobrar um valor justo pelo seu trabalho. Às vezes ele está ganhando um dinheirinho, ele está achando que está bom, só que às vezes quando ele vai ver no final da conta, na hora que ele vai passar a régua lá no final para fazer a conta, ele está perdendo dinheiro ou até mesmo só empatando, não está ganhando. E ninguém quer trabalhar apenas para diversão, a gente quer trabalhar para também ter uma renda, para também ter um lucro, para poder colocar dinheiro no nosso bolso. Então, a gente precisa ter sim um sistema de cálculos onde a gente entenda tudo que a gente está colocando para que não passe nada, para que a gente consiga colocar dinheiro no nosso bolso, ter um dinheiro para girar a empresa, para comprar material, comprar o que a gente precisar. Às vezes, se quebrar alguma coisa, ter essa relação de valor já para poder substituir tal material, ou até mesmo fazer compras novas, comprar coisas diferentes, coisas que estão em alta, coisas que estão saindo aí no mercado. Então, você precisa também pensar nisso, para não ter que ficar tirando dinheiro do seu bolso. A sua empresa ela tem que pagar, ela tem que bancar todos esses atos, todas essas compras, pensando sim como uma empresa e não pensando como um bartender. Então, como calcular o custo do seu pacote? Primeira coisa, você precisa definir se você vai ter pacotes prontos ou se você vai ter carta de drinks. Então, definir se vai vender pacotes ou uma carta onde o cliente monta os drinks, monta o seu pacote. Alan, tem diferença? Tem diferença vender de um jeito e de outro? Sim, tem diferença. A diferença é o trabalho que você vai ter.
Quando você já tem o pacote pronto, você já sabe quanto aquilo custa, porque você já teve um trabalho antes para definir toda a relação de custo, quanto vai ficar, o que vai usar e tudo mais. Você já entrega um pacote muito mais fácil do cliente entender e comprar, do que às vezes você entregar uma carta de drinks para a pessoa escolher os drinks que ela vai querer colocar na festa dela, o que ela vai querer com qual bebida. Isso vai te dar um trabalho porque vai ser um cardápio muito mais personalizado, que esse ponto é legal. Porém, na hora de você fazer esse cálculo, quando você tem apenas um orçamento por dia, um orçamento por semana, fica simples. Só que quando o jogo mudar e você estiver recebendo 3, 4, 5 pedidos de orçamento por dia, imagina ter que fazer isso tudo na mão todo dia, porque cada cliente vai pedir algo diferente, vai pedir um drink diferente do outro, cada um vai ter um gosto específico, que vai querer um sabor diferente na festa, você vai ficar se matando para fazer orçamento. Quando vocês já têm os pacotes prontos, os pacotes fechados, quando você entrega a opção para a pessoa, é muito mais fácil, porque se 10 pessoas te chamar ao mesmo tempo, você apresentar esse mesmo pacote para as 10 e elas quiserem comprar, você já não vai ter trabalho para ficar cotando e vendo quanto isso vai custar, porque você já fez isso anteriormente. Por isso que eu falo, tenham planilhas. Planilhem tudo, todos os gastos, todos os pacotes. Ah, não sei mexer no computador, só tenho celular, não tenho computador, não sei fazer nada dessa parte. Gente, papel e caneta. Igual eu vou mostrar para vocês aqui, vocês conseguem fazer no papel e na caneta aí na casa de vocês, para vocês terem toda essa relação de quanto você vai ter que colocar de valor, como você vai pôr esses valores, enfim. Eu acho que você consegue fazer mesmo não tendo planilhas. Então, eu vou apresentar para vocês duas situações. A primeira situação seria uma situação aonde eu vou apresentar para você um orçamento feito por um bartender que pensa em ganhar apenas à noite, não pensa como empresa, e vou posicionar algumas coisas. Depois eu vou entrar num orçamento feito já pensando dentro de uma empresa. O que seria legal colocar, o que muda de um orçamento básico e como isso é colocado. Então, eu já deixei pré-pronto aqui para vocês um orçamento de um bar básico, tá? Bar básico aqui para 100 pessoas, de 6 a 7 horas de evento, mais ou menos uma média nível Brasil. Tem algumas empresas que trabalham 4 horas, outras 5, outras 6, outras 7, e a grande maioria trabalha ali entre 6 e 7 horas dentro do evento, que é basicamente o que o evento o prolongo total do evento, onde ele vai terminar dentro desse horário. Orçamento de bartender. Então esse daqui é o orçamento que geralmente a pessoa, quando está iniciando, que não entende muito do que precisa fazer, do que precisa colocar, é o que acaba colocando aqui em relação a custo. Bebidas. Dentro desse pacote, eu coloquei um básico para a gente trabalhar com 2 bebidas, vodka e cachaça, algumas frutas e alguns insumos. Como que funciona para você montar até mesmo um orçamento como esse se você não sabe montar? Você vai colocar, por exemplo, as bebidas que você vai trabalhar nesse pacote. Então é um bar básico de caipirinhas, para 100 convidados. Por que 100 convidados, Alan? Porque daqui para frente é muito mais fácil você colocar 150 pessoas, 200 pessoas, 300 pessoas. Claro que em níveis mais altos, você já tem algumas porcentagens de quanto aumenta, diminui a porcentagem, mas isso eu vou explicando quando a gente entrar na parte mais avançada de aulas de planilhas de custeio. Aqui é para vocês entenderem como que funciona um custo de uma pessoa que não tem experiência, que não tem uma empresa, para uma pessoa que tem uma empresa e pensa no futuro, beleza? Então, não vamos entrar em muitos detalhes, mas é muito mais fácil você já entender e calcular para 100 pessoas, porque daqui fazer para frente, para mais pessoas e para menos pessoas, é muito mais fácil com o valor final aqui. Então, nesse pacote eu coloquei que nós trabalharíamos com 2 tipos de bebida, uma vodka Smirnoff, uma vodka nacional boa, e uma cachaça ali, um Velho Barreiro, 51, uma cachaça ali, uma média de R$12. Alan, como que eu vou colocar essa quantidade? Como que eu vou colocar esses valores? Quantidade tem que ser uma base do que você costuma trabalhar na sua região. Depende muito e varia muito de região para região. Aqui, nos meus eventos, na minha realidade, é mais ou menos o que eu costumo usar numa festa de 100 pessoas com bar de caipirinhas. No máximo, na minha pior festa que beberam muito, foram usadas 10 vodkas e mais ou menos 8 cachaças. Então, eu pego a minha pior festa em relação ao alto consumo e coloco ela como a base das outras, porque eu sei que nessa festa, se for uma festa tranquila, não vai usar 10 vodkas e não vai usar 8 cachaças. Então, o meu lucro aumentaria e essas bebidas ficariam comigo depois, porque eu estou vendendo uma segurança, um pacote completo para a pessoa. Quando eu levo tudo, tudo é meu. Quando a pessoa compra, é da pessoa. Então, fazendo isso, você ganha 2 vezes. Você ganha na hora que você vende o pacote, que você coloca o dinheiro no bolso,
depois você ganha na sobra das bebidas. Mas esse valor de sobra é um valor que é um ponto de interrogação. Porque pode sobrar uma, pode sobrar duas ou pode sobrar nenhuma. Então a gente não sabe quanto isso vai virar de custo no final. Pode ser um custo a mais de 10%, de 20%, de 30%, ou até mesmo de 50% de tudo que você está levando. Vai depender muito do evento, de como você vende isso para o seu cliente. Então, numa base, numa média, é o que eu costumo utilizar aqui na minha região. São 10 garrafas de vodka e 8 garrafas de cachaça. Alan, quanto que eu vou colocar o meu custo do valor aqui? Como que eu vou calcular o valor do meu produto? Simples, você vai no mercado da tua cidade, você vai ver quanto custa a garrafa de Smirnoff. Alan, mas por que no mercado? Porque você não vai comprar no mercado, você vai comprar do seu distribuidor, você vai comprar do empório, você vai comprar da onde a sua bebida vai estar mais barata. Alan, eu não tenho nada disso na minha cidade, só tenho o mercado. Então você vai tirar todos os mercados e no que tiver o preço mais caro, você vai colocar aqui. Porque se você conseguir pagar mais barato, você ganha um pouquinho a mais de lucro no final, por conta de você ter pago mais barato do que você já colocou na sua planilha. Ou pode ser que você chegue lá, não tenha mais nenhuma bebida, nenhuma vodka no que você compra mais barato, você vai ter que comprar no mais caro. Então você já tem que colocar sempre no teto, sempre no mais alto das coisas que você paga. Nunca coloque preço de distribuidor. Então, por exemplo, se eu estou pagando R$35 no distribuidor, que hoje, dentro da minha empresa, comprando com CNPJ em quantidade, eu pago R$35 da Smirnoff. Só que em mercado é basicamente ali 45, até mesmo já cheguei a achar R$50. Mas eu acho que acredito que numa média aí, nível Brasil, seria em torno aqui de R$45 a Smirnoff de 1 litro. Dando um total de R$450. Então, para vocês entenderem, é sempre a unidade que você usa da quantidade vezes o valor que é a unidade desse produto, vai dar aí um valor final. Cachaça, a mesma coisa. 8 unidades a R$12, uma média de valor do mais caro aqui, R$96. E assim a gente vai seguir daqui para frente. A gente vai pegar, eu coloquei aqui para trabalhar com 4 tipos de fruta, que acredito que tenha nível Brasil. Morango, abacaxi, limão e maracujá. São frutas muito básicas para conseguir trabalhar fazendo uma caipirosca e fazendo uma caipirinha. Tudo bem, Alan, vai vir muita gente falando, Alan, caipirinha é só limão, caipirinha é cachaça e limão, não pode falar caipirinha de morango, tem que falar... Gente, para todo mundo entender, a gente tem que usar o que as pessoas entendem. Se eu estivesse conversando com um mixologista, eu não falaria dessa maneira. Mas como a gente atende aqui pessoas que vão estar em casa para ver esse vídeo, pessoas que não trabalham com isso, pessoas que têm o sonho de começar a trabalhar, que não foram estudar, não entendem muito, eu tenho que ser didático. Para ser didático, pode ser que muitos vão falar assim, mas não pode. Dependendo do caso, da ocasião que seria essa, para entendimento mútuo de todos, eu vou falar dessa maneira. Então, caipiroscas e caipirinhas, por mais que não seja apenas limão, seja outras frutas. Então, trabalhando com essas 4 frutas, com essas 2 bebidas, aqui a gente tem mais ou menos 8 drinks para o evento, porque a gente pode fazer todas essas frutas com vodka e também todas essas frutas com cachaça. Você pode vender ali para o seu cliente que dentro do evento dele vai ter 8 drinks diferentes, porque cada bebida dá um sabor diferente, então se coloque como um drink diferente. Você não está vendendo apenas 2 bebidas e 4 frutas, você está vendendo 8 tipos de drinks para o evento dele, 8 tipos de caipirinhas e caipiroscas. Como que eu coloco a relação de frutas? Tudo isso, gente, é uma média que foi feita aqui, é mais ou menos o que eu costumo levar para os meus eventos, tá? É uma média feita em base de 10 anos, como eu falei, eu sempre levo um pouquinho a mais do que eu coloco. Se eu estou colocando 10 caixas de morango, eu gosto de levar 11, 12. Abacaxi eu levo a mesma quantidade, 10 mesmo. Limão leva um pouquinho a mais, maracujá leva um pouquinho a mais. Por quê? Eu sempre tenho uma sobra, porque se eu precisar, eu já levei. E se caso precisar, eu venho e mexo na minha planilha. Eu sempre uso a minha pior festa para colocar a quantidade de consumo. Então, morango é mais ou menos o que a gente utiliza aqui, são 10 caixas, aquela caixa quadrada com 4 bandejinhas. Não é bandeja, são caixas. 10 caixas. Uma média de 35 aqui pode variar do preço da sua cidade. Pode ser 40, pode ser 50. Você vai colocar o custo máximo que você já pagou do morango. Aqui é em torno de uma média de R$35, que vai dar R$350. Abacaxi, mesma coisa, 10 a 8, 80. Limão, mais ou menos, coloquei já um valor um pouquinho mais alto, R$4. Só que tem gente que já pagou 8, 10, 12. Até nós aqui, que eu moro na cidade vizinha da capital do limão do Brasil, e até mesmo nós aqui, às vezes pagamos muito caro do limão. Então, 6 quilos a R$4 o quilo.
maracujá 8 quilos a R$ 12 o quilo e assim por diante. Coloque os valores na sua realidade. Isso daqui é só uma hipótese, isso daqui é um orçamento fake, é um orçamento que a gente está apenas usando como uma amostragem para vocês entenderem como funciona. Não é um orçamento real. Alan, posso copiar isso para começar a usar nas minhas festas ou para melhorar o que eu já tenho? Claro que pode, porque não foi feito apenas por fazer. Foi feito dentro de uma base que a gente já utiliza aqui na empresa. Então, você pode sim utilizar, mas veja sempre a sua região, o que mais sai e assim por diante. Por isso que eu fiz apenas com bar de caipirinhas, porque é algo mais simples que todo mundo consiga entender. Insumos. Aqui entra uma parte muito legal, porque muitos deixam de pôr algumas coisas aqui, que é onde a empresa geralmente pensa no futuro, acaba colocando algumas outras coisas. Então, por exemplo, que você vai trabalhar com copos descartáveis. Mais ou menos 10 pacotes, que seriam 50 unidades por pacote, você vai usar aqui uns 500 copos, pensando que a cada das 100 pessoas que estejam no evento, todas consumam 5 drinks. Ah, Alan, mas é muito copo. Sim, é para sobrar. Não é para faltar, é para sobrar. Para você ter copo à vontade, para que se precisar, tenha copo. Porque é melhor levar a mais para sobrar do que levar para menos. Ah, Alan, só vão tomar 3 drinks e levar 300. Chega lá, toma mais. Chega a tomar 350 drinks. O que você vai fazer? Vai ficar sem copo. Então, já leva copo a mais. Eu sempre fui exagerado para as quantidades. Então, isso sempre me deu bons frutos, porque nunca acabou nada nos meus eventos. Então, nunca ninguém falou mal, entre aspas, dessa relação de se caso um dia acabasse alguma coisa, enfim. Então, eu sempre fui bem exagerado. Então, aqui são 500 copos a mais ou menos R$13 o pacote de 50 unidades. Então, aqui R$130 de copos descartáveis. Gelo, mais ou menos uns 8 pacotes. Aqui os nossos pacotes são de 9 quilos, tá? Então, 9 quilogramas por pacote. Ah, Alan, eu tenho aqui só gelo de 5 quilos. Ah, eu tenho só gelo de 2 quilos. Gente, põe na realidade de vocês. Isso é o que eu uso. São 8 pacotes de 9 quilos, que cada pacote pesa 9 quilos de gelo, que dá mais ou menos R$13 por pacote. É só fazer conta, só fazer conta. Se 8 pacotes a 9 quilos, 8 vezes 9 é a quantidade de quilo que dá. Se você tem a 5, divide por 5, vê quantos pacotes você tem que comprar e levar. Ah, o preço é diferente? Muda conforme for a sua realidade. Lembrando que isso é uma média, um padrão do que eu costumo usar aqui e também de outras empresas que eu costumo e tenho muitos contatos. Então, é um preço que eu acabei pegando um pouco do que eu pago aqui, um pouco do que eles pagam lá, para conseguir fazer algo um pouco mais versátil aqui para vocês. Gasolina. Alan, mas tem que pôr gasolina, pelo amor de Deus. Se você vai ter que se deslocar para ir até na festa desse cliente, você tem que pôr o seu gasto. Pelo menos um pouquinho ali de gasolina. Tem gente que nem coloca essa gasolina. Ah, é um custo meu próprio. Eu que vou levar as coisas aqui, então não precisa colocar. Gente, precisa sim, tá? Aí, até aqui, gente, até nessa linha aqui, por apenas custo. Custo de material. Custo de material. Então aqui, a pessoa que mandou esse orçamento não está ganhando R$1. Se ele for pagar tudo que ele colocou aqui, se ele está pagando mais caro naquela semana, naquele final de semana, ele não vai ganhar nenhum R$1 aqui. Aqui é onde ele colocaria o seu ganho. Então, pô, eu quero ganhar 300 ali, eu estava ganhando 200 para trabalhar para o outro, estava ganhando 150 para trabalhar para uma outra empresa, vou abrir a minha, vou cobrar 300, já estou ganhando o dobro do que eu ganhava lá. Para mim já está ótimo. Preciso levar mais uma pessoa, cobro 200 dessa pessoa que vai trabalhar, pago 150 para ela, ainda me sobra mais 50 ali para inteirar. Então saio dali com R$350. Aí eu coloquei aqui, por que esse valor de R$300? Eu colocaria R$300 porque um salário mínimo em torno de 1.200. Se a gente trabalhar em 4 finais de semana por mês, a gente consegue tirar um salário mínimo trabalhando apenas 4 dias. Então, é uma conta bem legal para você fazer. Se você quiser ganhar apenas um salário mínimo, tudo bem. Você está ganhando apenas um salário mínimo, mas está trabalhando 4 dias por semana. Isso é ótimo, você tem uma boa renda extra. Pensando apenas em renda extra, ok. Mas isso você não consegue viver, você não consegue ter uma família, você não consegue ter uma vida razoavelmente boa vivendo apenas com um salário mínimo. Então, esse valor não é um valor que eu acho justo para uma pessoa, para uma empresa ganhar. Mas muita gente vende esses bares a R$1.900 e dá R$19 por pessoa, R$18 por pessoa. Eu não entendo como essa pessoa acha que ela está ganhando dinheiro. Porque se ela tiver um prejuízo, quebrar alguma coisa, se tiver qualquer indício que ela
aumente alguma coisa que não esteja aqui, ela vai tirar da onde? Do dinheiro do bolso dela. E se ela tiver que comprar alguma coisa para a empresa, vai sair da onde? Do bolso dela. Se ela tiver que pagar um lanche ali pro cara que está indo trabalhar com ela, se ela tiver que comer alguma coisa que às vezes não deu tempo de comer no salão, vai sair do bolso dele. Então, essa relação desse tipo de orçamento, o lucro final dessa pessoa vai ser R$370. Por quê? Ele está ganhando 300 dele, mais 50 aqui, e mais, se ele conseguir vender por 1.900, mais 20 a mais dessa interação aqui de colocar o valor para cima. R$370 ele está colocando no bolso. Isso é quem pensa com cabeça de bartender, quem é o bartender empresa, não a empresa. Quem é o bartender que vende pensando só no dinheirinho ali do final da noite para gastar durante a semana e tá tudo bem. Isso não é o que a gente aconselha, ok? Isso não é o que a gente aconselha. Primeiro porque você está vendendo um bar bem básico, então você pode pôr um pouco mais de ganho em cima para você ter mais lucro. E tem algumas coisas que a gente tem que pôr aqui para você entender melhor. Agora eu vou passar para vocês, vou mostrar aqui na tela o que seria pelo menos o início de um orçamento um pouco mais profissional. Um orçamento mais voltado para a empresa, onde a pessoa pensa em várias coisas diferentes. Então, aqui, como uma empresa já pensa em melhorar a entrega do produto final, essa empresa já pensa em melhorar o valor que é passado para o cliente, a percepção de valor do cliente tem que ser maior, a gente já não vai trabalhar com bar básico apenas de caipirinhas. A gente vai entrar com as nossas caipirinhas gourmets. Alan, o que é isso? O que são essas caipirinhas gourmets? Que todo mundo fala, já vi em muito lugar. Gente, caipirinha gourmet, basicamente, do mais cru possível para todo mundo entender. É a mistura da fruta da caipirinha tradicional com uma especiaria para dar aroma, sabor ou um efeito no seu coquetel, no seu drink, na sua caipirinha. Então, eu posso fazer um morango com limão, eu posso fazer um maracujá com canela, eu posso fazer abacaxi com hortelã, que, muito prático de fazer. Posso fazer um limão com gengibre, um limão com alecrim. Enfim, é só você fazer pareamento de sabor previamente, testar, ver o que fica bom para você e dentro da sua região, o que o pessoal talvez gostaria, entregaria legal para essa galera e criar um cardápio de caipirinhas gourmets, porque você já vai sair na frente dos seus concorrentes que vendem apenas as caipirinhas. Essa relação de valor a mais, valor é diferente de preço, essa relação de valor a mais que você está colocando só de transformar a caipirinha gourmet, você já se posiciona de uma maneira diferente dentro do mercado. Alan, é igual vender, por exemplo, você vai ali na esquininha, na barraquinha do seu Zezinho, comprar um espetinho de kafta. Custa R$5 na barraquinha do seu Zé, no espetinho ali. Mas você vai numa casa de carnes nobres, num restaurante de carnes nobres, e você vai comer um espeto de carne bovina prensado ao bambu, mal passado, a R$15. No produto final, no item final, vai ser a mesma coisa, vai ser o espetinho de kafta, o espetinho de carne moída. Só que uma pessoa te posicionou um valor diferente. Ela te colocou coisas, por exemplo, como eu falei, que é uma carne especial bovina prensada ao bambu. É o espetinho moído, é a kafta. Só que, claro, pode ser que a carne seja diferente, pode ser que o preparo seja diferente. Por isso que a gente tem que entrar dentro desse mundo mais florido para os nossos clientes. Porque arremete mais valor, arremete uma aquisição melhor para o cliente e você consegue despontar na sua região. Despontar, mas claro, entregue algo bom. Não faça, não ludibrie seu cliente para que depois você entregue algo ruim que você vai se queimar. E todo mundo entende. Quando você vende algo bom e entrega algo bom, ou quando você tenta vender algo bom e você não entrega. Então não faça isso. E se você for fazer, faça e entregue tudo que você está prometendo. O orçamento, pessoal, basicamente vai ser a mesma coisa em torno das bebidas e das frutas, ok? Então, não vou passar aqui porque eu já passei essa parte com vocês no de cima. A diferença vai estar aqui. Vamos virar aqui, ó. A diferença está até na linha e da linha para baixo. Copos descartáveis, gelo igual. Aqui a gente aumenta as especiarias, que você vai ter um custo a mais ali para o cliente de R$100. Então não tem tanto custo. Você estaria vendendo aqui a 1.900, estaria vendendo a 2.000. Se caso você estivesse pensando só com uma cabeça de bar, cabeça de bartender. Aqui a gente já está começando a entender como com apenas R$100 você já consegue vender mais caro. É um custo assim muito irrisório perante tudo que a gente está colocando aqui.
Porém, muitas coisas que a pessoa não coloca, tá aqui. O mínimo do mínimo do mínimo que você tem que cobrar um a mais dentro da sua empresa é a relação de quebras e gastos, para você não ter que tirar do seu bolso alguma coisa que quebrar no evento. Ah, Alan, mas se quebrar no evento o cliente tem que pagar? Tem, mas vai atrás do cara depois do evento para você ver se você consegue tirar dinheiro dele. Ele vai falar que, desculpa, paciência, aconteceu, mas fica assim mesmo, tá tudo certo. Vai acabar tendo que tirar dinheiro do seu bolso. Então, eu já coloco para todos os meus contratos R$150 para quebras e gastos, para o que eu precisar. Qualquer coisa que quebrar, assumir, eu já tenho esse valor para poder refazer uma compra. Se eu não precisar gastar isso, entra como um lucro a mais para mim. Então, basicamente, toda festa são R$150 a mais no meu bolso, porque é dificilmente quebrar alguma coisa. Se quebrar, esse valor já está sendo pago para isso. Então, é muito importante você também colocar essa relação. Alan, por que R$150 de gasolina, sendo que lá no de cima está R$50? Porque se você está vendendo o pacote completo, você não está indo só para a festa desse cliente. Você foi cotar preço, você foi no mercado, você foi comprar bebida, você fez uma volta muito grande para conseguir organizar tudo. Você vai ter que ir várias vezes no salão para carregar, para levar, para desmontar, às vezes para ir buscar uma fruta no dia, para buscar bebida que é no outro dia. Então, essa relação toda, você gasta mais gasolina. Você não usa apenas num dia, você usa durante a sua semana inteira. A semana é feita para aquele cliente, então você vai estar andando e fazendo todas as relações possíveis para o cliente durante a semana. Então, tem um gasto maior. Eu coloco R$150 que, assim, no limite do limite que eu já gastei trabalhando dentro de uma mesma cidade, fazendo as correrias que a gente fala de festa, comprando bebida, comprando fruta, indo atrás de fornecedor, cardápio, enfim, é mais ou menos o que eu já gastei dentro de uma semana para a festa desse cliente. Colocando a mesma relação, R$300 para o dono da empresa, que seria um salário mínimo por 4 finais de semana. Beleza? Salário mínimo por 4 finais de semana. Dividido, né? Um salário mínimo dividido por 4 finais de semana. FDS. Que é onde dá mais ou menos ali uns R$300 por final de semana. Mais a mesma relação do funcionário de R$200 daria um custo final de R$2.230. A diferença daqui, melhorando essas relações, colocando as outras coisas, de R$1.800 para R$2.300, uma relação de R$400. Gente, R$400 a mais para o cliente não é nada, é muito fácil de você organizar isso antes e passar para ele, tá? Então, a gente colocou aqui no custo final R$2.230. Mas, Alan, isso é o que eu vou vender para o meu cliente? Não! A gente está pensando como uma empresa. Uma empresa precisa vender como empresa. Então, aqui a gente vai colocar um valor médio de R$3.000, que seria o custo, que está aqui, mais uma média de 30%. Ah, como é que eu faço isso? Gente, pega o valor total, coloca na calculadora e faz vezes 1,35, que seria 35%, 1,45, 45%, a porcentagem que você quiser. Ah, eu quero ganhar mais 20% em cima. Você vai lá na calculadora, coloca 1,20 em cima do valor que você já teve do seu custo. Então, aqui a gente tem mais ou menos R$3.000 para venda para o cliente. Então, Alan, mas se o cliente pedir um descontinho, você pode dar desconto. Só que quanto mais desconto você der, menos o seu lucro total diminui. Alan, por que 1.120 de lucro total, sendo que de 3.000 para 2.200 dá menos do que R$800? Porque aqui você tem os seus R$300, você tem os 50 aqui, e você tem toda essa relação do a mais dos 2.230 até os 3.000. Juntando tudo isso, você vai ter um lucro total de R$1.120. É muito melhor você ganhar um salário mínimo por final de semana do que ter que juntar 4 finais de semana para ganhar esse mesmo salário mínimo. Você não concorda comigo? E hoje o cliente, principalmente para evento, ele já entendeu que tudo é caro, que tudo tem gasto. Aqui na minha região, se eu vender um bar por R$3.000 apenas fazendo essa relação de caipirinhas gourmets, é um bar barato. É um bar que dá para vender assim, muito fácil. Dá para ganhar até mesmo um bom dinheiro. Só que hoje, aqui na minha região, a gente entra na casa R$40 a R$45 por convidado. Dá R$4.000, R$4.500. Então, o lucro nosso aqui já vai para R$1.500, R$2.000. Então, a gente já está num patamar diferente e todas as outras empresas já entenderam isso também. Então, está todo mundo ganhando dinheiro. Então, é muito difícil quando você fica jogando o preço para baixo. Mas quando você joga o preço para cima,
Se você entende que você colocando mais valor, mexendo no produto, tendo uma entrega diferente, mandando um orçamento diferente, que foi a nossa primeira aula, para você entender e aprender a montar o seu orçamento, colocando toda a relação de custos na mesma linha de pensamento dentro do seu projeto todo, quando você passar um orçamento de R$3.000 para o seu cliente, ele não vai achar caro. Ele vai falar que tudo bem, é só assinar o contrato. Então, só que para mim, agora, Alan, o que eu faria nessa relação do lucro total? Os R$300 que você ganhou, que é seu, R$300 do empresário, dono da empresa, vamos pôr, R$300 do dono da empresa. Esses R$300 é para você comprar um presente pro teu filho, pra tua filha, para você pegar sua esposa, sua namorada e comer durante a semana, juntar para fazer uma viagem, usar para você comprar um tênis, uma roupa. Meu, esses R$300 é para você fritar, para você torrar, é seu. Então, dos 1.120, você tem R$300 para você. O restante é um caixa da empresa. Se precisar comprar um balcão novo, se precisar comprar um estoque de bebida porque está mais barato, se precisar comprar mais material, mais coqueteleiras, mais copos, mais taças, melhorar o trabalho, em vez de trabalhar com um copo descartável, comprar os seus próprios copos de vidros. É dentro desse lucro que você vai trabalhar. É dentro dessa vertente do valor do dinheiro da empresa que você vai mexer. Para não ter que tirar dinheiro do seu bolso. Então, Alan, eu quero ganhar... A gente pode entrar num outro patamar também. Aqui seria o seu dinheiro. Mas, por exemplo, Alan, eu quero ganhar um salário de R$3.000 por mês. Perfeito. Você vai colocar que R$3.000 por mês dividido por 4 finais de semana, você vai ter um custo aqui mais alto. Então, aqui no dono da empresa, o teu valor aqui vai ser mais alto. Se for, eu quero ganhar R$4.000 por mês, beleza. Você vai ter que colocar aqui no seu custo, R$1.000 é seu. R$1.000 é para você torrar com as coisas que você quiser. Só que aqui já não vai ser mais esse valor para o cliente. Provavelmente aqui já vai entrar para os R$4.000, R$4.500. Tudo depende do que você quer ganhar para você, do que você quer colocar na sua empresa. Ou até mesmo você pode pegar esse valor final de 1.120 e pegar todo esse valor para você. E você faça o que bem entender. Só que às vezes quando precisar comprar alguma coisa, você não vai ter a gestão para isso. Você não vai ter um dinheiro sobrando, você talvez não vai ter esse capital para fazer esse tipo de investimento. Então eu não gosto muito de ficar mexendo no dinheiro que é da empresa, do meu dinheiro. Meu dinheiro é meu dinheiro, que eu posso fazer o que eu quiser. Dinheiro da empresa, a empresa se mantém, a empresa se arca com tudo isso. Então esse seria um cenário, começando a ser um cenário perfeito para você vender o seu pacote, vender os seus cardápios. Alan, como é que eu faço com pacote com caipirinha e gin? Gente, a mesma coisa. O que você vai usar de gin? Mais uma bebida. Fruta, você vai usar alguma fruta diferente daqui? Se for usar, coloca. Tem mais algum insumo que não tem aqui? Eu uso a tônica, eu uso água com gás. Coloca os insumos, coloca o valor da bebida e vê quanto fica o custo. Não adianta só, vou cobrar 3.000 que dá certo. Não. Coloca no papel, vê quanto custa. Não faz na loucura, não vai na loucura, porque para dar problema e para você trabalhar, para perder dinheiro, é muito fácil, como eu já fiz lá no meu começo. Acho que eu já não quebrei a cara? Quebrei muito a cara. Então, tome muito cuidado com essa relação para que você não perca dinheiro dentro do seu trabalho, dentro dos seus pacotes, ok? Então, esse seria um cenário, assim, mais bonito de se trabalhar, vamos dizer assim. Deixa eu voltar na minha câmera normal, grande aqui, para a gente bater um papo agora no final. A aula já está encerrando essa relação de custos. Se você ficou com alguma dúvida já antes de eu terminar, manda aqui nos comentários qual é a sua dúvida de orçamento. O que você tem de dúvida em relação a isso? Ou você faz diferente, você cobra diferente, quanto você cobra? Manda aqui, deixa nos comentários também para a gente poder interagir e todo mundo que estiver vendo esse vídeo também ver como é que funciona nas suas regiões. Por exemplo, aqui no Macapá a gente trabalha com valor X dinheiro. Aqui em Roraima a gente trabalha com valor X dinheiro. Aqui na Bahia a gente está trabalhando com um preço de X dinheiro. Seria muito legal. Então, coloque aqui nos comentários para ajudar também outras empresas, outros bartenders a entender como é essa relação de custo e como é essa relação de valores em outros lugares. Porque a gente acaba vivendo numa bolha muito fechada, a gente não olha para as nossas cidades vizinhas, para os nossos estados vizinhos, a um nível Brasil, por exemplo, e a gente não sabe como é que está sendo isso para fora. A gente acha que é só do jeito que a gente pensa que é, mas não, dá para trabalhar de maneiras muito diferentes. Então, para você ter um resumo agora de tudo que eu falei para vocês, pensar com cabeça de bartender, tá tudo bem, você pode fazer, se é um extra, se é um adicional para você, tá ótimo.
Só que quando você começa a ver que isso pode dar dinheiro, você pode ter um faturamento mais alto, você pode conquistar mais coisas trabalhando com a sua própria empresa, você já começa a entender que o caminho pode ser outro. Quando você começa a pensar como empresa e você consegue colocar essa empresa dentro de um patamar na cidade, como uma referência, onde as pessoas querem te contratar, estão procurando a sua empresa nas redes sociais, estão vindo entrar em contato com você, quando isso começa a girar, você precisa ter tudo isso muito bem organizado, porque para organizar depois que já começou a dar errado, é um caminho sem volta. Então, é muito mais difícil você trabalhar isso depois. É muito mais fácil você já conseguir e organizar isso no começo do seu negócio, da sua empresa, enfim, é muito mais fácil você trabalhar isso no começo do que depois. Então, pense muito bem nos seus orçamentos, faça tudo isso acontecer, coloque tudo na ponta do lápis, não deixe nada para depois, não espera o evento acontecer para depois, poderia ter cobrado isso. Não, entenda antes de você vender. E também entenda como é a venda, o que você precisa falar, o que você precisa fazer. E se você quiser fazer e entender muito mais do que eu estou falando aqui para você nessas aulas do YouTube, temos um curso ativo que é o Manual do Bartender, que vou deixar para vocês aqui um link na descrição desse vídeo para você poder entrar e acessar esse material, esse curso. É um curso muito legal, onde já tem várias aulas gravadas de como você vai montar o nome da sua empresa, como você vai fazer para ir atrás dos seus fornecedores, como você vai ver seus concorrentes, como vai criar cardápio. Tem, assim, inúmeras aulas já gravadas para você entrar e já assistir e mudar a sua empresa de rumo. E é um curso que a gente já tem centenas de alunos e todos eles falaram muito bem do curso, todos eles pegaram insights e ajudaram muito. Por mais que o curso inteiro às vezes não ajude a pessoa, mas uma coisinha ou outra para alimentar e melhorar a empresa sempre ajuda. Teve pessoas que começaram do zero, pegaram o curso e hoje já estão começando a fazer suas vendas. Teve outras pessoas que a gente conversou dentro desse processo que já tinha empresa e começou a alavancar mais as vendas. E isso é muito 10. Se você pretende trabalhar com isso, se você tem o sonho de abrir sua empresa, não sabe para onde correr, eu dou uma dica para vocês. Entra aqui no link da descrição, vai lá no nosso site, dá uma olhada em tudo que tem nesse site. Toda a nossa apresentação foi muito bem produzido para vocês entenderem certinho tudo que vai ter dentro desse curso. E é muito legal porque vocês já podem estar trabalhando, já podem estar melhorando a empresa de vocês a partir do momento que vocês entram e façam a compra de vocês lá. É um preço irrisório. É um preço que, se você souber cobrar um pacote certinho do cliente, esse preço não vai nem fazer cosquinha do que você está melhorando. Só dessa aula que eu dei para vocês, vocês já vão conseguir comprar esse curso e depois melhorar muito mais aí toda essa relação de aprendizado que vocês têm. E lá no curso tem contrato que eu coloco lá para vocês, contrato feito por advogado. Tem uma planilha que vocês têm já com o valor dado certinho, o valor já custeando tudo. Enfim, é muito completo, vocês vão se apaixonar, vocês vão adorar. E se você quiser, é só entrar aqui no link que está na descrição. E é isso, eu vou ficando por aqui. Muito obrigado por vocês terem me assistido, chegado até aqui no final desse vídeo. Um beijo no coração de vocês. Provavelmente no próximo dia eu vou falar alguma coisa sobre vendas no WhatsApp ou algo parecido com isso. Então fiquem ligados, quinta-feira tem mais um vídeo chegando aí para vocês. E vamos de mais um pouquinho do vídeo que eu passei para vocês no início. Então, um beijo, até mais!